Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre Romanos 5, versículo 20, onde nós vemos ali Paulo dizendo que a lei foi dada para trazer a consciência ao homem da gravidade do seu pecado. No entanto, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos entender que realmente a lei, ela tem esse sentido, ela tem esse propósito. E nós sabemos que tanto no Antigo Testamento, quando se referia à lei mosaica, quanto à lei de Cristo, que Paulo chama lá em Romanos 8, a lei do Espírito e da vida, ela também nos mostra o quanto somos pecadores. Observe que a mensagem do Evangelho começa com arrependa-se, ou seja, Cristo nos mostrando, assim como o Espírito Santo nos convence do pecado. A primeira ação do Espírito Santo na vida do homem é convencê-lo do seu pecado, mostrar a ele o quanto ele é transgressor de alguma lei, que seja a lei mosaica, seja a lei do Espírito da vida, ou até mesmo para aqueles que não confessam fé nenhuma. Paulo fala de uma lei que é dada pela própria consciência do homem, descrita em Romanos 2, que o homem transgride a lei da sua própria consciência, e por causa disso ele será julgado diante disso, daquilo que ele realmente já tem a consciência, ainda que não seja uma consciência espiritual ou religiosa, vamos dizer assim. Mas nós, diante dessa verdade de que seja qual for a lei, ela nos mostra o quanto somos transgressores, nós muitas vezes nos questionamos, mas então o que vai ser? Aí então Paulo continua dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o favor de Deus que se manifesta em nós em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, que nos liberta da condenação do pecado. Paulo chama a atenção das pessoas no capítulo 6, dizendo que não é porque a graça superabundou sobre nossas vidas que vamos continuar no pecado para que essa graça se manifeste sobre nossas vidas. Afinal, Paulo fala que ele mesmo vivia um conflito diante dessa batalha que existia dentro dele, da sua própria natureza e a natureza divina que agora habitava nele através da presença do Espírito Santo. Romanos 7, ele diz que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia. O que ele não gostaria de fazer isso sim ele fazia. E ele deixa bem claro que esse conflito, muitas vezes, ele passava por momentos difíceis, onde ele era derrotado, e ele reconhece que ele era derrotado por causa da sua fraqueza ou da pecaminosidade da sua natureza humana. Mas nós precisamos entender que em Cristo Deus nos apresenta uma solução. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que orou a Deus para que Deus livrasse ele do espinho na carne, a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. A graça do Senhor é sobre aqueles que são confrontados e reconhecem as suas fraquezas e o quanto seu pecado desagrada o Deus que o chamou, assim como Paulo reconheceu o espinho na carne. Que o Senhor nos ajude, porque Paulo mesmo disse que aquele espinho na carne era como se fosse o enviado do inferno a esbofetear o seu rosto. Então Paulo reconhece o quanto aquilo machucava, o quanto aquilo o incomodava. Então Paulo pediu a Deus para que tirasse esse espinho na carne. A resposta de Deus foi que a graça bastava sobre a vida dele. Paulo disse que aquele espinho não foi retirado da vida dele ou foi dado a ele para que ele não se ensoberbecesse. Muitas vezes passamos por situações como essa, onde existem coisas em nossas vidas que não entendemos o motivo pelo qual está sobre nós, o porquê acontece coisas em nossas vidas, mas o Senhor o sabe. Mas quando nós buscarmos em Deus de todo o nosso coração, com a dor no coração por causa daquilo que nós fazemos de errado ou deixamos de fazer quando é certo, o Senhor realmente ele nos sustenta com sua graça, com seu amor, com sua grandeza, e que nós possamos entender que isso não é um motivo de nós abusarmos da graça de Deus, acharmos que a graça de Deus é tão barata e continuarmos no pecado, mas isso nos motive a viver uma vida cada dia mais santa diante do Senhor, nos motive a engrandecermos o nome do Senhor, que nos reveste e nos alcança com essa graça maravilhosa, e que Ele possa realmente a cada dia fazer isso, e que isso seja uma inspiração para nós nos tornarmos a cada dia melhores como pessoas, vencermos mais a nossa natureza humana e nos parecermos mais com Cristo, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso. Isso não deve ser, ó Pai, para nós um motivo para continuarmos no pecado. Muitas pessoas usam, ó Pai, a sua graça como argumento para continuar no pecado. Mas nós nos alegramos, Senhor, porque a sua graça é aquilo que nos motiva a continuar lutando.
Saber que o Senhor nos ama de tal maneira que tem nos sustentado, apesar de todas as nossas fragilidades, nossas fraquezas. O Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos ajudado a vencer a cada dia e que isso sirva de inspiração para que possamos vencer a cada dia mais e que amanhã possamos ser melhor que hoje, que nós possamos crescer até alcançarmos a estatura do seu Filho Jesus, assim como é o propósito do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família e que nós possamos ser pessoas que estão sim debaixo da graça de Deus, mas lutando como o Senhor deseja que nós lutemos contra o pecado, a partir da nossa consciência de que somos transgressores, mas também da consciência que em Cristo Jesus nós podemos vencer e sermos libertos, porque o Senhor nos liberta em Cristo Jesus. Deus abençoe.